Opa, aqui é o Gabriel e esse é meu canal. Como vocês têm estado? Têm dormido bem à noite? Pois uma boa noite de sono é necessária para a nossa saúde. E por muitas vezes adentramos no mundo dos sonhos. Mas o que acontece quando os sonhos se tornam pesadelos? E o pior, não conseguimos acordar. Esse é o caso que o jovem Lloyd sofre em Dark, desenvolvido pela Untold Games, um jogo de puzzle com elementos de terror, onde nosso protagonista precisa resolver alguns enigmas e tentar acordar de vez. Ao longo dos 7 capítulos do jogo, Lloyd sempre irá dormir e acordar no seu apartamento. Quando ele vai dormir, ele se teleporta para o mundo dos sonhos, onde ele pode andar, correr, agachar, interagir com objetos e a principal mecânica, caminhar pelas paredes. Tudo isso enquanto precisa fugir de inimigos, onde qualquer erro farão cabeças rolarem. Literalmente. Nesse caso, o lance de cabeças rolarem é visto a partir das DLCs gratuitas do jogo, a Torre e a Cripta. A história do jogo pode ser meio estranha. O jogo não apresenta diálogos e a conexão entre as fases pode ser meio estranha, apesar que temos a desculpa de serem apenas sonhos. Mas no ano de 2023, foi lançado Dark Ultimate Edition para PS4, PS5, Xbox One e Series e o Nintendo Switch 1. Essa versão exclusiva para consoles tinha algumas coisas semelhantes com a Complete Edition dos PCs, como a inclusão das duas DLCs, mas o seu grande diferencial é o acréscimo de brindes, como uma cartela de figurinhas, o artbook do jogo, a OST e principalmente a HQ Dark Dream Journal, que contaria o outro lado da história do jogo, encaixando todas as peças que estariam faltando. A partir de agora, estarei contando toda a história. Pule para essa marcação caso não queira receber spoilers. A história começa com uma mulher chamada Charlotte indo visitar uma tal de Lilith, uma médium. A pretensiosa cantora de ópera quer ver se a velha realmente tem esses poderes sobrenaturais, a qual questiona por que Charlotte não está praticando para a audição de amanhã. O que espanta Charlotte, fazendo-a indagar Lilith se a mesma consegue prever o futuro. O que Lilith comenta que não, o que ela consegue é ver o presente e o passado. E antes que Charlotte saísse indignada, praguejando contra a anciã, Lilith questiona a mesma se é com essa boca que ela beija o próprio filho. No outro lado da cidade, conhecemos o pai de Charlotte, Theodore, um homem muito abastado, mas que nenhum dinheiro pôde lhe dar a visão. E Lloyd, o filho de Charlotte, que nasceu com uma deformidade facial. O garoto passa boa parte do tempo com o avô, que é cuidado pela enfermeira Agatha. Além de cuidar do Sr. Theodore, é praticamente uma babá para Lloyd. Theodore e Charlotte têm uma relação de cão e gato. Vivem discutindo o fato de que Lloyd passa muito tempo sem ver a mãe. Theodore ficaria satisfeito se ela ficasse com o filho da mesma forma que ela fica com o treinador vocal, o que parece ser um fato, visto que a mesma, ao ir a caminho de sua audição, manda seu filho ficar do lado de fora do teatro com um saco na cabeça, para esconder sua deformidade. Ao adentrar, Charlotte começa a cantar a sua área favorita. A área é uma peça musical solo, geralmente integrada a uma obra maior, como uma ópera, destinada a destacar a voz do cantor e é frequentemente acompanhada por uma orquestra. É mais melódica e foca na expressão emocional do personagem. A área que ela canta, muito mal a princípio, é o primeiro ato da trágica ópera Aida, que conta a história do soldado egípcio Radames, que sonha em ser um glorioso comandante, mas é apaixonado pela cativa princesa Aida da Etiópia, tendo que decidir qual dos caminhos escolher. Nesse interim, Lloyd é atacado por valentões e empurrado para dentro do teatro. Enquanto isso acontecia, na residência do Sr. Theodore, o mesmo discutia assuntos importantes com seu advogado. A mesma sai do teatro envergonhada, arrastando o filho consigo, e ambos sobem a grande torre conforme ela tinha prometido anteriormente. Chegando lá, Charlotte decide abandonar Lloyd. Mas em certo momento, lhe bate o arrependimento. Infelizmente, sua irresponsabilidade causaria o derradeiro fim de Lloyd. Mais tarde, no hospital local, a mesma mente para Theodore falando que Lloyd desapareceu, o que enfurece o pobre homem que acaba por falecer.
Charlotte decide visitar Lilith, que indaga rispidamente do porquê ela trazer tantas almas consigo, o que Charlotte não entende, e por meio de um pagamento, Lilith começa a ver o que é que está havendo. E ela revela que Charlotte está grávida, o que é confirmado pelo hospital. Charlotte promete pagar muito bem Lilith se ela ajudar a entender o que está acontecendo. A anciã explica que as almas dos mortos rondam em torno de mulheres grávidas para terem a chance de uma nova vida, e os mortos degladiarão entre si para poderem ter essa chance. Esse mundo dos mortos se parece muito com um sonho lúcido, a qual Lilith chama particularmente de Dark. Lilith retira um deck de tarô e ordena a Charlotte escolher 9 cartas, onde cada carta representará um mês de gestação. O primeiro mês de gestação corresponde à DLC A Cripta. O curioso é que terminamos a DLC entrando em um caixão, enquanto na HQ o protagonista do jogo sai do caixão, que na verdade é a alma de Theodore, que é indicada pela primeira carta do tarô escolhida por Charlotte, a morte. Theodore ainda não entendeu que está morto. Ele passa na frente da única saída do Dark, que é guardado por gárgulas que impedem os mortos irem para o mundo dos vivos, mas permite a visita de médiuns, como a própria Lilith. Para Theodore poder nascer, ele terá que aguardar um certo tempo, o que para nós no mundo dos vivos seriam os 9 meses de gestação. O segundo estágio da gravidez pode ser representada pela DLC A Torre, pois é onde a cabeça do feto começa a se formar, ganhar feições e passa a escutar sons. E, que nem a outra DLC, as ordens são meio ao contrário na HQ. E o nome da DLC faz jus à segunda carta de tarô, que simboliza mudança e caos, pois a carta apresenta uma figura caindo de uma torre que foi atingida por um raio, sendo muito semelhante com a grande torre, onde ocorreu a queda de... Bill? Terceiro mês, onde nesse ponto da gravidez, os bebês conseguem sonhar. A carta revelada é a Roda da Fortuna, normalmente representa boa sorte, mas infelizmente ela veio invertida, que muda as coisas. Charlotte prometeu pagar uma grande quantia, mas infelizmente ela está com problemas financeiros, e Lilith não gosta nada disso. O apartamento que vemos no jogo é a representação da moradia temporária de Charlotte até o despejo. O quarto mês é representado pelo tolo invertido. O tolo representa alguém que não tem nada a perder, mas nesse caso, significa que a tola Charlotte não está pronta. É também no quarto mês que começam a ocorrer as contrações. As dores de Charlotte são representadas no jogo como terremotos. Quinto mês de gestação, e a carta da vez é a estrela invertida, o que significa desesperança, a falta de noção de qual caminho tomar. Charlotte se encontra com o advogado de seu falecido pai, mas infelizmente a herança só poderá ser acessada por um neto de Theodore ao atingir a maioridade, pois o pobre velho já não confiava mais na própria filha. Ao passar das ruas, tanto no jogo quanto na história, Charlotte confessa a Lilith que ela não tem dinheiro, e assim começa a caçada de Lilith por Theodore. Mas a estrela invertida também representa um teste de fé. Ao chegar em um parque, ela se depara com um cartaz de uma audição. Só resta a Charlotte decidir se ela sucumbirá ou seguirá em frente. Agora, para que esse canal siga em frente, peço humildemente que me escutem. Muita gente assiste e esquece de se inscrever, mas se você curte jogos bizarros, já aproveita para se inscrever e não perder os próximos jogos estranhos. Deixa o like para que eu saiba que esse tipo de conteúdo lhe agrada e compartilhe esse vídeo com os amigos. Por enquanto, continuemos com a nossa história. Estamos no 6º mês. Charlotte chegou até a audição, porém ninguém queria escutá-la. E mesmo em meio a toda essa dor, é quando vem a força, coragem, determinação e força interior. Essa é a carta sobre superar obstáculos da vida. E então, Charlotte utiliza todos os sentimentos que acumulou até aquele momento. E assim, ganha o papel. Sétimo mês. Durante esse mês de maturação, o feto responde a estímulos externos e começa a mudar de posição. A carta do mês é a carruagem. Indica sucesso, determinação e jornada.
Charlotte precisa ir até o hospital de sua cidade natal, pois a mesma teve um desmaio na sua última apresentação. Lilith não consegue localizar Theodore, pois a sorte está a favor deles, a não ser que Lilith se intrometa. Enquanto os médicos tentam resolver as coisas no mundo dos vivos, Theodore resolve as coisas no Dark. Lilith consegue descarrilhar o trem e tenta atacar Theodore, manipulando a carta. Charlotte sobrevive ao acidente de trem, e no 8º mês, Charlotte vai até a residência da médium e, indiretamente, salva a alma de Theodore. Charlotte indaga do porquê Lilith quer matar o bebê, mas não é isso que Lilith quer. Ela quer é tomar o lugar de Theodore na corrida da nova vida. Ambas brigam, mas graças à carta do mês, o mago ocorre um milagre. Ambas são hospitalizadas. Charlotte se desperta do seu breve coma, levanta do seu leito e corre até o quarto onde Lilith está, para impedir a mesma de sair de cena, esbofeteando-a. Aproveita a distração dos médicos que separavam as duas e retira o equipamento que lhe mantinha viva. Chegamos no 9º e último mês. O parto está por vir. As contrações são representadas pelo Senai em desmoronamento. Por ter morrido recentemente, Lilith tem tanto o direito de renascer quanto Theodore, que explica sua perseguição tão implacável. Todos tentarão impedir Theodore de passar pelo portão. Nesse momento, normalmente o bebê muda de posição para ser parido. Lloyd e Theodore se reconhecem momentaneamente, mas Theodore não consegue enxergar. Por um momento clama que Lloyd vá para o lugar dele, mas Lloyd não está pronto. A última carta do mês é o do julgamento. Charlotte será julgada tanto pelos outros como o eu superior dela, recebendo uma chance de despertar o seu verdadeiro eu, abandonando a superficialidade. A carta, não. O destino ordena a ela se elevar e abraçar uma nova vida pelo bem dos outros. Nasce então o filho de Charlotte, um bebê cego, algo que Charlotte já sabia. Charlotte e Lilith de alguma forma fizeram as pazes, pois o espírito da médium está no mesmo quarto da mãe. Talvez pela ocasião de vida e morte, Charlotte consegue ver e falar coisas somente para Lilith. Charlotte pergunta se o Dark não é o primeiro sonho de uma criança não nascida, o que a anciã confirma, e que, como todos os outros sonhos, Dark é o lugar onde a vida e a morte se conectam, na ausência do tempo e espaço. Pois morremos ao dormir e ganhamos uma nova chance de viver ao acordar no dia seguinte, para que possamos melhorar nossas vidas, como daqueles ao nosso redor. Charlotte está preparada para aceitar o julgamento da vida e as consequências de seus atos. Ela batiza o seu bebê como Lloyd, em homenagem ao seu falecido filho, o que emociona a enfermeira Agatha, que comenta que deixaria o pai de Charlotte orgulhoso. E agora, uma nova vida pela frente, tudo que Charlotte almeja é ser uma boa mãe. A Unfold Games foi fundada pelo músico polonês Vlad Machulec. E sim, esse cara que fundou o estúdio
também criou o jogo, a história do jogo, com a ajuda do artista Marco Ferraris, e ainda por cima compôs as músicas do jogo. Vlad já trabalhava com composição musical desde 2012 e conseguiu apoio em crowdfunding para contratar a Budapest Scoring Orchestra, que deu vida às suas músicas. O sound design ficou nas mãos de Bjorn Jakobsen, que já havia trabalhado em Hitman de 2016, Hitman 2 de 2018 e posteriormente viria trabalhar em Cyberpunk 2077. Em 28 de outubro de 2021, Dark Complete Edition ficou de graça por uma semana na Epic Games, e o valor que o estúdio recebeu foi o suficiente para arcar com os custos do próximo jogo que há previsão de sair esse ano mesmo de 2026. O jogo de gerenciamento Bloody Hell Hotel, onde controlaremos o vampiro que abre um hotel para atrair as suas vítimas. Caso você tenha chegado até aqui, comente Julgamento. para que eu possa saber que você faz parte da Associação dos Bizarros. Certifique-se que o sininho das notificações está ativado para receber o conteúdo deste canal. Convido para conhecer os outros vídeos que aparecem aqui na tela. Por hoje é só. Até a próxima. Se cuidem.